cumprimentar a todos, agradecer pelo convite da Prefeitura de Embu, cumprimentar minhas colegas, batalhamos tanto juntos aí esse ano inteiro na economia criativa, foi tão bacana, o Futuro na Cultura foi tão legal, juntamos pessoas tão especiais e quem sabe, né, no próximo ano, o novo governo possa continuar aí com o trabalho que a gente realizou. Vamos torcer para que isso aconteça. Eu vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória na secretaria. Vou puxar bastante a sardinha para o design, tá? Como eu sou designer, então vou falar um pouco da secretaria e também do que eu faço e, quem sabe, no próximo ano, convidar vocês a participarem comigo das minhas próximas estratégias. Então, vamos lá. Então, essa palestra vai falar um pouco da economia criativa, do design e de política. Basicamente, economia, todo mundo já sabe, né? A gente tem que conseguir encontrar um equilíbrio entre os recursos que são escassos na sociedade, para necessidades que são infinitas. E a palavra criativa, a gente tem que destrinchar, entender, que é o cria mais o ativa. Se você cria as coisas e você não ativa, não coloca em movimento, não tem inovação, não vai funcionar. Então, criatividade é você idealizar, projetar, planejar, tudo isso, mas colocar em movimento. Senão, não há inovação. Mas a gente tem uma história que precisa ser contextualizada nessa questão da economia criativa, que hoje todo mundo fala de economia criativa. Há 18 anos atrás, quando eu comecei a falar de design e economia criativa, nesse viés mais humano, ainda se tinha muita dificuldade, inclusive do design, de se compreender isso. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas, em termos de economia criativa, estão dando banhos de aulas. Então, nessa visão mais humanista, se não for para resolver os problemas da humanidade, não serve. O que a gente já tem de produtos nesse planeta, olha, se for reciclar, já dá para viver sem precisar produzir mais nada. Então, a gente tem sempre que pensar nessa visão humanista. Se resolver somente o seu problema, não é sustentável. Se acabar com a natureza, ela vai te cobrar depois. E tem uma teoria de que quando a gente perde 1/3 da nossa pele, a gente morre. O planeta já perdeu bastante pele. Por isso ele está reagindo. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Não adianta a gente ficar criando de forma irresponsável. Se não tornar seres mais conscientes, qualquer política pública estará fadada ao fracasso. E a gente pensa assim, vamos criar política pública para isso, política pública para aquilo. Só que política pública nem sempre resolve, porque às vezes uma atrapalha a outra. Então, eu tenho que sempre pensar se está abrigando as necessidades mesmo dos seres humanos. Bom, essa daqui sou eu, com essas borboletinhas na cabeça ali. Eu vivo assim o tempo inteiro. Minha filha fala que a cada 6 meses, eu invento um troço novo. E é verdade, eu sou muito inquieta, 220, ligada no 220. Às vezes eu tenho as ideias, eu tenho que acordar à noite, escrever, porque senão não durmo. É impressionante. Bom, estou secretária adjunta da Cultura, e isso graças ao nosso grande governador Márcio França, que é um cara, assim, fantástico, fantástico. Eu, quando cheguei com a proposta lá, para falar para ele, olha, eu tenho um plano, eu acho que vai ser incrível no estado inteiro. E aí comecei a falar, aí ele me veio com aquele papelzinho da ETECRI. Aí eu falei, meu Deus do céu, o cara já sabe mais do que eu, já está anos-luz na minha frente, mas vamos embora, vamos fazer junto. E aí ele me colocou lá como adjunta, e eu fui fazendo algumas coisinhas lá ao longo desses 8 meses. Sou chanceler ambiental, justamente por conta do meu evento de design, que foi reconhecido pela ONU como um dos eventos capazes de ajudar o mundo. E aí o IBDN, que é o Instituto Brasileiro de
Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, me deu um título de chanceler ambiental. Quando eu criei Design na Brasa foi em 2000. Esse ano eu não fiz, porque eu estava à frente nessa questão da secretaria, e aí eu não fiz o Design na Brasa, mas no próximo ano eu vou retomar com ele. Sou vice-presidente do Partido Verde, sou designer, empreendedora, e empreendedorismo, assim, é uma coisa que não é que é segundo plano, mas eu estou sempre tentando, tá, gente? Já quebrei várias empresas, mas eu não canso de abrir novos negócios e modelos diferentes de negócio. Até moda fitness eu já fiz. Criadora. Aí eu estou criando esse designpolitico.com.br, que eu vou falar lá no final da palestra, que vocês vão entender melhor do que se trata. E criei o Futuro na Cultura. E o Futuro na Cultura, a primeira edição, ele foi dentro da secretaria. Meu marido era o secretário, o Pena, e foi uma coisa bem pequenininha. Na verdade, eu, por ser esposa dele, eu não podia estar muito à frente, mas aí eu fui fingindo, né, assim, que não tinha nada a ver com a história, e fui colocando as pessoas lá para convencer ele e a turma toda da secretaria, e o povo todo se apaixonou pela ideia, e fizemos um encontro lá pequenininho. E aí, quando eu virei adjunta, e aí eu fiz uma coisa bem mais ampliada, né? E aí eu vou falar um pouquinho dele. Então, ele foi no Memorial da América Latina. Todas as credenciais a gente fez questão de colocar como colaborador, então não era um visitante. Todas as pessoas, a gente quis que se sentissem pertencentes àquilo ali, porque tivemos várias rodadas de discussões, inclusive várias culturas que a gente considera ainda não abrigadas pela secretaria, e fizemos esses grupos para poder dialogar, né? Então, ele tratou de economia criativa, inovação e design. Marcelo Tais abriu o evento. Eu, quando cheguei para o Marcelo, eu falei, olha, tenho essa ideia de fazer o evento e eu acho que vai ser assim. Ele só super topou, de cara, de graça, na faixa, 0800. Ele falou, eu quero abrir esse evento. Eu falei, então, bora. E aí ele foi lá, fez uma palestra maravilhosa. E teve várias mesas interessantes. Essa foi sobre todos os consulados que a gente pôde trazer para convidar, para dizer o que acontece em seus países, em termos de economia criativa. Foi mediado pela Cainha, convidei ela aceitou. Aí foram mostra de startups, e teve várias iniciativas muito bacanas. Essa foi uma rodada de discussões sobre a longevidade. E isso eu trouxe para o evento a partir de uma coisa vai linkando a outra, né? Eu estava em Campo do Jordão, e aí, falando sobre economia criativa, uma senhora levantou na plateia e falou assim, olha, minha filha, essa coisa da economia criativa é muito legal, mas vocês só pensam nos jovens. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça, sabe? Falei assim, não, peraí. Vamos, então, fazer um grupo da terceira idade para discutir a longevidade e saber como que vocês podem criar aceleradoras, startups, entre vocês mesmas. E aí foi super legal a discussão. A partir dessa reunião, no Futuro na Cultura, a gente conseguiu inserir no Conselho de Turismo, foi no Conselho de Turismo, a questão da cultura, que não tinha. Foi a partir dali, a gente conseguiu incluir. Você vê como um evento reuniu tanto o setor privado como o setor público. Ali está o Saron, que é do Itaú Cultural, está o ministro Saleitão, da Cultura, que agora vai ser o próximo secretário, ano que vem, de Cultura do Estado de São Paulo. Está ali o Pedro, da Desenvolve São Paulo, encontrando caminhos para ajudar a economia criativa, criar uma linha de crédito para a economia criativa. E o Marilson Juvenal, que é o secretário de Planejamento, e é onde a gente bate na porta lá para pedir ajuda para fazer os eventos acontecerem, né?
Então, foi acho que o primeiro evento assim de cultura do Estado de São Paulo que reuniu secretarias, que reuniu o próprio setor público nessa discussão. Bom, e como tudo começou? Começou com esta lâmina. Quando eu cheguei para o Márcio, eu falei, esse é meu plano. E aí ele topou, e eu coloquei esse plano na minha parede lá da secretaria, e todo dia eu olhava com a turma e a gente falava, a gente vai ter que construir isso, a gente vai ter que construir isso. Não deu tempo hábil para construir tudo, né? Porque foram de abril e fico até dezembro, mas tivemos muitos ganhos ali. E como que ele iria funcionar? Aliás, possivelmente ainda vai funcionar se o próximo secretário topar de dar continuidade nisso. Começaria ali nas ETECRIS, né? Onde os alunos, ao aprenderem diversas áreas do conhecimento, utilizando a criatividade e tudo mais, estariam entregando essas propostas para possíveis investidores, a gente, com a ajuda da Desenvolve São Paulo, fazendo toda essa dinâmica, com mostra de startup, para atrair investidor, porque é assim que atrai eles, né? A gente faz lá uma mostra e aí os projetos ficam visíveis para quem quer investir. E esses investidores, olhando tanto os projetos desses alunos, quanto olhando prefeituras, porque a gente tentaria, ao máximo, fazer com que os projetos fossem para atender essas demandas da sociedade. E nada melhor do que ser o próprio setor público oferecendo isso, né? Então, as prefeituras precisariam compreender exatamente o que é economia criativa, e daí a gente iria fazer um mecanismo de instruir todos os agentes públicos municipais, através de uma plataforma EAD, e aí, então, que os projetos fossem para atender essas demandas. E isso provocaria o crescimento de indústrias criativas, porque a indústria criativa só existe se você tem uma classe criativa que compreende o que está acontecendo. E tudo isso iria circular em volta desse polo, através de concursos, capacitações e um fundo. Esse fundo ainda é o meu grande sonho. Esse fundo ainda não consegui resolver. Não consegui esse ano resolver, mas é o meu grande sonho, um fundo criativo. Ele teria duas possibilidades. Uma de ser um endowment, em que você já tem uma base ali de recurso, mas que ele é privado. Ah, mas espera aí, você está falando do setor público, como você vai fazer com fundo privado? Não, dá para fazer porque existe uma empresa que é do governo, que cuida de todos os fundos do Estado de São Paulo, que é a Desenvolve São Paulo. Ela é uma empresa. Você pode fazer, através da Desenvolve São Paulo, um fundo criativo, um endowment, que abrigue projetos de economia criativa para o Estado e para a Secretaria. E daí a gente começou a fazer um monte de brainstorming, um monte de ideias, surgiram coisas incríveis para se construir, mas está tudo no campo das ideias ainda, até de fazer um crowdfunding da cultura, em que você... isso foi a partir de uma observação que eu tive, que muitas pessoas dentro da secretaria não conseguem o PROAC, nem o ICMS, nem edital, mas só com uma carta de apoio da secretaria, e eu dei várias cartas de apoio a vários projetos legais, que não envolve dinheiro nenhum, só com essa carta da secretaria, ela consegue apoiadores, às vezes ela consegue até dinheiro. E daí a gente começou a pensar, bom, por que a gente, então, não sistematiza isso de verdade? A gente, ao invés de chegar lá, o secretário adjunto, só assinar uma carta de apoio, a gente cria uma plataforma de um crowdfunding, em que, ali naquele crowdfunding, as pessoas podem, inclusive, fazer matches, que significa encontrar parceiros para projetar a sua ideia, e, nessa ideia, ter a chancela da própria secretaria dentro da própria plataforma. E, com a possibilidade, os tentáculos que a Secretaria da Cultura tem, ela encontrar vários mecanismos de divulgação para poder trazer dinheiro para essa ideia. Então, isso dava para fazer através da Desenvolve, com um fundo criativo e o crowdfunding dentro desse fundo. Então, isso foram uma das ideias que foram surgindo ao longo desse processo.
Outra coisa que a gente discutiu bastante foi a lei que beneficia a economia criativa, que é a lei de autoria do Caio, que é a de políticas de incentivo à economia criativa. Então, ela está, na verdade, foi vetada, mas estava para ser quebrado o veto na Assembleia. Ainda não aconteceu. Outro ponto é que a economia criativa, dentro da Secretaria da Cultura do Estado, hoje, ela ainda é apenas um edital. E esse edital, ele beneficia com 10 prêmios de R$30 mil. Gente, é ridículo R$30 mil para projetos de economia criativa. E 10 prêmios só. Então, o que a gente tentou fazer? Criar uma coordenadoria. Ainda não conseguimos, porém, o decreto já está todo escrito. O ministro, quando chegar, vai estar tudo mastigado. É só ele fazer, se ele quiser. Então, está lá o decreto, montadinho, cria essa coordenadoria. E, PROAC, Design, a gente conseguiu reescrever, na semana passada, o PROAC, de edital de design. A gente reescreveu ele. Ainda não foi modificado o valor, mas hoje ele abriga design, que não tinha, abriga tecnologias makers, AR, VR, hubs, aceleradoras e incubadoras. Tudo isso entrou semana passada. Eu chamei todo mundo, falei assim, antes de sair daqui, eu tenho que modificar isso, pelo menos colocar design, porque esse tempo todo aqui nem design entrou. Então, a gente conseguiu reescrever, deve estar sendo publicado aí nas próximas semanas. Mas o que a gente realmente conseguiu de mais valor nesse momento foi a inclusão de uma rubrica dentro da secretaria. Então, essa rubrica ela chama-se Rede de Cidades Criativas do Estado de São Paulo. Era através dessa rubrica que a ideia daquela lâmina anterior toda estava baseada. Por quê? Criando essa rede pelo Estado, cada município, para fazer parte dessa rede, ele teria que ter o Plano Municipal de Economia Criativa, ele teria que ter alguns locais que ele colocaria à disposição para trabalhar a questão da Film Commissions. Então, por exemplo, você tem uma igreja, você tem um parque legal no teu município, ofereça isso para a rede, e aí as pessoas, depois, quando precisarem de locações para filmagens, ele poderia utilizar por conta da rede, e ele vai ganhando pontuações num ranking para ser premiado depois das 10 cidades mais criativas do estado de São Paulo. Além disso, ele também teria que entrar em outras questões. Por exemplo, gastronomia. Às vezes, o pequeno produtor, vamos supor, sei lá, queijo, ele tem município que ele não tem autorização da vigilância sanitária. Então, esse pequeno produtor não consegue fazer por falta desse documento. Incentivar o prefeito a realizar essa possibilidade dos seus produtores locais, ele também ganharia um ranking para participar, ganharia uma pontuação para participar desse ranking. E, assim como outras possibilidades, a gente estaria estudando para desenvolver essa premiação. Então, o que diz essa lei? A implantação de uma rede voltada às atividades da economia criativa, envolvendo os municípios do Estado de São Paulo, por meio das seguintes atividades: realização de encontros e eventos locais, regionais e estaduais, desenvolvimento de plataforma online para informação, cadastramento e ensino à distância, criação de observatório para mapeamento e levantamento de dados setoriais, com o objetivo de identificar vocações e oportunidades e monitorar o desempenho de iniciativas de economia criativa. O governador Márcio França aceitou a proposta e colocou na LOA o valor que está lá em cima, pequenininho, de R$10 milhões. Então, você imagina, a gente tinha um edital de R$30 mil, 10 prêmios, ia pular para 2 milhões, depois 2 milhões colocado para discutir questões de museu na economia criativa, 3 milhões ficaria para criação de plataforma online, e 3 milhões ficaria para
fazer todos os eventos e a premiação e tudo mais. Então, seria essa a distribuição. Está na LOA para ser aprovado. Acredito que até o final do ano eles devam dar uma decisão se aprovam ou não a proposta do Márcio. Então, no edital de economia criativa, incluiu agora design, tecnologias makers, startups, aceleradoras, incubadoras e hubs. Porque, assim, a gente, às vezes, fica... O que é economia criativa? É artesanato? É tecnologia? É tudo isso. É tudo isso. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Mas a economia do conhecimento é assim... A gente não pode parar nunca, né? Então, criatividade e conhecimento é nato do ser humano, portanto, vale medir os processos de criação e produção. Tudo que a gente sabe tem muito valor. É isso daqui que importa. Então, isso aqui virou uma moeda de troca. É o nosso conhecimento. É com ela que a gente, hoje em dia, faz gerir toda essa história. E o que a gente tinha antes? A gente tinha um modelo mais arcaico. Então, aquele modelo taylorista, da escassez. Hoje, a economia criativa ela traz a proposta de abundância. A exploração de recursos naturais e humanos eram intensos. A economia criativa ela propõe a sustentabilidade social. A marginalização dos seres humanos e comunidades era intensa nesse outro modelo. E, quebrando esse paradigma, a gente tem uma inclusão totalmente produtiva na economia criativa. Porque a criatividade, gente, ela não tem concorrência. A minha criatividade não vai prejudicar a sua. E eu vou aprender com a sua, você vai aprender com a minha, a gente vai criar algo novo. Então, quanto mais se usa, mais você tem possibilidade de criar. E a criatividade, como eu falei, que não tem concorrência, a gente precisa compreender aquela questão da indústria criativa. A indústria precisa ter uma sociedade, uma classe, pessoas que estão entendendo o que é isso, o que é esse jogo todo. E a classe criativa, que está envolvida nessa indústria toda, ela vai funcionar assim. Pequenas e médias empresas têm como principal a matéria-prima dela, a matéria-prima principal é a criatividade e o conhecimento. Então, você observa, aprende e cria. E isso o tempo inteiro. E o valor de seus produtos e serviços está diretamente ligado justamente à capacidade inovativa desses produtores. Então, são esses produtores quem fazem a economia criativa, porque tem uma classe criativa que trabalha para uma indústria criativa. E quando o crescimento econômico regional for fortalecido por pessoas criativas, que entendem isso, e que preferem locais diversos, tolerantes e abertos a novas ideias. Não adianta ter uma sociedade de pessoas que não saem da caixinha, pessoas que não toleram as coisas, não entendem, não absorvem, aceitam a diversidade. Quando as conexões entre público, privado e setores forem trocados de arquipélagos de bairros por sistemas de cidades. Lá na Vila Madalena, acontece muito isso, lá onde eu moro, na capital, porque assim, a vila é uma ilha criativa. Aí você vai para a Vila Mariana, outra ilha criativa. Só que elas não se conversam. Como criar um sistema de cidades criativas? Então, por isso a gente fala que é um arquipélago, mas elas não se conversam, né? E também quando compreender que a cultura é um ambiente propício à criatividade e ao pensamento transversal, propiciando atividades paralelas. Assim, a cultura é um ambiente propício, porque a cultura está muito mais próximo de gente, né? De entender, observar o comportamento humano. Agora, precisa ser transversal. A economia criativa, se não for transversal, não vai funcionar também. Se não dialogar com o turismo, como a gente está hoje aqui, né, experimentando isso. Se não dialogar com a educação, se não dialogar com o trabalho, se não dialogar com o meio ambiente, e por aí vai. Precisa ser transversal. Inclusive, uma proposta que eu fiz para o Márcio é que, em 2019, tivesse
supersecretaria de Economia Criativa, que fosse ligada ao gabinete do governador, mas que todas as secretarias tivessem um núcleo de economia criativa, porque aí interagiria com essa mãe, com todas essas possibilidades de compreender o que se passa em cada uma das secretarias e quais são as oportunidades de modelos de negócio que a sociedade pode absorver e criar, né? E aí, definição de setores criativos. Em volta desses setores criativos tem essa dinâmica acontecendo constantemente. A criação, a produção, a difusão e o consumo. E depois a criação. Então, de um ato criativo, nasce um valor simbólico, forma um preço e transforma em capital cultural e econômico. Eu dou mais ou menos um exemplo dos índios pataxós, que eu gosto muito dos brincos deles. Tem um brinco que é uma flor assim enorme. Então, ali você tem uma ideia, tem um ato criativo e tem um valor simbólico muito forte. Eles fazem aquele brinco por um motivo. Cada etnia tem as suas especificidades. E o brinco deles tem um motivo. Eu não sei qual é, mas tem um motivo de ser daquele jeito. Tem um valor por trás. Ali, ele é capaz de formar um preço e aquilo vai reverter para ele um valor econômico e também cultural. Valoriza mais ainda a cultura deles, né? E aí, nos Estados Unidos, tem um grande pensador da economia criativa, que é o Richard Florida. Ele criou os 3 T's da economia criativa, para detectar a classe criativa. Saber se uma cidade, um país, o quanto que ela é criativa. Ele criou talento, tecnologia e tolerância. E aí ele subdividiu talento. Ele coloca o percentual de profissões criativas. Depois, o percentual de 25 a 64 anos com nível universitário. E depois, pesquisadores por cada 1.000 habitantes. Esses subíndices detectam o talento de uma cidade ou de um país. Em termos de tecnologia, percentual aplicado à pesquisa e desenvolvimento pelo PIB. Depois, a quantidade de patentes registradas por 1 milhão de habitantes. E depois, patentes de tecnologia por habitantes. Então, são para detectar a tecnologia. E depois, o índice de tolerância, que diz, é o índice diante das minorias, das maiorias. Como que a minoria se enxerga diante da maioria? Como ela se posiciona? Né? Índice de valor, valores tradicionais versus valores modernos. Direitos individuais e de expressão. Então, foi uma forma dele detectar, e pelo mundo ele vai fazendo essas análises. No Brasil, ele detectou que a gente está em 28º lugar. Aí, acho incrível, né? Porque a gente é um país tão diverso. E aí vem aquela tua pergunta, tem potencial? Tem potencial. Mas a gente, tem talento pra caramba, mas não tem tecnologia e tem pouca tolerância. Estados Unidos, lá no Vale do Silício, tem muita tecnologia e tem pouco talento. Se você chegar lá e ver, a maior parte das pessoas é tudo de fora. Brasileiro, japonês, tem um monte de gente de fora. Porque tem tecnologia, mas não tem tanto talento. Aí depois ele fala também da fase de transformação de uma cidade criativa. Ela passa por 3 fases: latência, catálise e consolidação. E aí nas variáveis, criatividade, por exemplo, a fase de latência, a criatividade, ela é esparsa. Na catálise, é em polos. E na consolidação, ela é difusa. Em todo lugar, você encontra criatividade. É tudo muito, intenso de criatividade. Em termos de liderança, na latência, ela inexiste. Na catálise, ela é desencadeadora. Começa a aparecer lideranças. Depois, quando a cidade está consolidada, essa liderança é compartilhada. Mapas geográficos, mentais e emocionais, desconhecidos, depois ele amplia e aí fica sobrepostos. E conexões. Na latência, é nas pontas, né? Eu me conecto com a Márcia. Já na catálise, essa conexão é em nodos. Eu me conecto com a Márcia através da Elizabeth, que fez um nó aí.
Mas, na consolidação, ela é em rede. Eu me conecto com a Márcia, com ela, que ela se conecta comigo, com a Tatiana, com o Felipe, e por aí vai. É uma rede enorme. E o espaço público? Na latência, o espaço é de ninguém. Na catálise, ele é híbrido. É de ninguém, é de todos. Sempre aquela confusão, né? O espaço é público. É público? Mas, espera aí, é meu, é teu, eu posso modificar esse espaço? Não, ele é público. Já na consolidação, o espaço é de todos. Eu posso modificar aquele espaço. Porém, obviamente, de seres conscientes, né, ou de bom senso, ninguém vai querer destruir. Pelo contrário, vai querer melhorar. Então, ele realmente é de todos numa cidade criativa. Já estamos anos-luz disso. Transformando a inovação em riquezas, em aspectos culturais, econômicos e sociais. Como? No cultural, bens e serviços culturais, capacitar os talentos e criar ambientes democráticos. A democracia é tão discutida, né? Tão complicada, no mundo de 7 bilhões de habitantes, como fazer essa democracia funcionar de verdade. Mas vamos lá. Econômico, unir o simbólico com o concreto, entender que tem combustível renovável, pois aumenta com o uso, concorrência não satura o mercado e estimula a atuação de novos produtores. Social, resgata o cidadão, insere socialmente, valoriza o sentimento de pertencimento e a propriedade intelectual vira moeda de troca, aquilo que eu falei lá atrás. E os eixos fundamentais, conhecimento e cultura, conhecimento, ciência e tecnologia, que traz valor e inovação, cultura, que traz a originalidade. E como fazer isso? Formar, capacitar e profissionalizar agentes criativos, criar fórum público e privado, tornar a empregabilidade em trabalhabilidade. A empregabilidade é aquela sensação de emprego para a vida inteira. E trabalhabilidade é você ser capaz de criar seu próprio trabalho e renda. Criar incubadoras, fundos, editais, transversalidade, gestores mais flexíveis, plano B, C, enfim. E essa nova mentalidade precisa envolver secretarias, órgãos das prefeituras, institutos de pesquisa, universidades, segmentos criativos, ONGs, envolver a todos, né? E aí, essa sou eu também, eu tenho essa mania de aplicativo. Tem uma amiga que fala para mim assim, Patrícia, para de usar esse aplicativo. Eu falei, mas os caras criativos ficaram lá um tempão, pensando, desenvolvendo, tal, usando, gastando dinheiro. Eu vou usar um monte de aplicativo, eu uso um monte de aplicativo. E aí a bruxinha está perguntando assim, mas existe mágica? Olha, não existe mágica. Mas eu tenho uma frase comigo que, assim, que me direciona. Tudo na minha vida... eu acho que vai dar certo. Eu tenho isso comigo. Então, quando eu cheguei na secretaria, que eu falei, olha, quero fazer essa coisa da economia criativa funcionar e tal, vou criar uma rubrica para isso. Não, minha filha, nem perca seu tempo, porque nunca ninguém conseguiu criar rubrica aqui para isso. Eu falei, não, mas eu vou tentar, eu vou fazer. Fiz. O evento de Futuro na Cultura, não vai ter grana, o plano desse ano já está todo comprometido e tal. Fiz. O Dia da Mulher Negra, não vai dar certo. Fiz. Então, não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. Isso me direciona. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você nem sabia que era tão difícil assim, né? Se você soubesse, nem teria feito. Eu falei, é melhor nem saber, então, para mim, é tudo fácil. Eu vou lá e faço, e quem quer ir comigo vai e vamos embora. Não existe mágica, mas existe um triângulo, existe um tripé entre arte, ciência e artesanato. O artesanato não é apenas o produto, mas o como fazer esse produto, as ferramentas que você utiliza para fazer esse produto, o mão na massa mesmo, colocar a mão na massa, essa experiência de fazer é que te traz também, dentro desse contexto, junto com essas outras partes, a possibilidade de realizar essas coisas interessantes de economia criativa. A arte te trazendo a visão, a ciência, a análise. Agora, uma sozinha não funciona, porque a arte sozinha é narcisista, o artesanato sozinho é entediado, a ciência sozinha é desanimada. Então, a gestão fica desconectada quando falta o artesanato, fica desorganizada quando falta a ciência e fica desanimada quando falta a arte. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, o design, ele já disse que eu tenho 5 minutos só, vou tentar correr.
O que é o design em si? O design investe no capital humano e cultural. Pode medir o nível de desenvolvimento de uma nação, agrega valor, é processo e não apenas produto ou serviço. Tem técnicas de criatividade e análises. E aí existe uma ferramenta que na verdade, é o pensamento do design. Como que o designer pensa, como ele cria seus produtos? A partir de 3 etapas: empatia, colaboração e experimentação. Empatia, entender para atender as necessidades dos clientes, é se colocar no lugar do outro, ter essa experiência, né, de se colocar realmente no lugar do outro e saber como que funciona essa dinâmica do outro. Colaboração é co-criar essas soluções customizadas. Quando você se coloca no lugar do outro, ele percebe isso e fica muito mais fácil você encontrar apoiadores, colaboradores para o teu projeto. E experimentação é onde você realmente vai fazer com que a coisa vá funcionando, vai experimentando, testando e tudo mais. E aí, algumas fases que a gente utiliza, que é a empatia, definir o problema, idealizar esse problema, prototipar e testar. E o centro disso tudo está na experiência. E o design thinking, ele tem que abordar essas 3 esferas, que é ser rentável para o negócio, ser tecnicamente possível e desejável para as pessoas. E aí existe uma ferramenta chamada duplo diamante, em que você começa a trabalhar entre divergir e convergir, para ir criando os processos criativos. Então, descobrir, ele é divergente, é uma fase em que você define o problema, o objetivo, conhece as premissas, conhece as restrições, conhece os requisitos, determina metas desejáveis. E depois você, quando está com esse problema super já mapeado, com várias possibilidades, você começa a convergir, a definir exatamente qual é o ponto da questão. E nessa definição, ele tem que estar bem contextualizado e definido para já ir caminhando para uma ideia. E aí você começa a nichar o teu público e é hora de começar a ver a viabilidade dele. E aí começa a divergir novamente. Quando você já está com o problema definido, você diverge para você começar a entender quais são as viabilidades mais importantes, materiais que você vai usar. Você começa a aprofundar mais ainda nesses resultados que você quer. E aí a entrega, você converge novamente. Você entrega o produto final e começa a testar quando você converge novamente. Isso aqui serve para qualquer ideia que queira iniciar e desenvolver. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu fiz isso na secretaria o tempo inteiro com as ideias que a gente bolava. E aí é mais ou menos uma ilustração do que é essa ideia de divergir. Você tem a ajuda de vários mapeamentos que você pode fazer para encontrar várias possibilidades. Aí você começa a descobrir o que você realmente, qual é o ponto do teu problema, onde tem a inovação, define, aí abre novamente, fecha para entregar, e o sucesso é você estar sempre testando. E como eu falei, a inovação mais importante para a economia criativa é a experiência. E ela você só consegue fazendo esse tripé de negócios, tecnologia e pessoas. E aí um case do Embrace, que é uma região na Índia que as mães tinham muito problema com os prematuros que nasciam e não conseguiam chegar a tempo do hospital para poder... eles não conseguiam por causa do frio. Todos os mecanismos que eles tinham no momento não eram suficientes para manter a criança viva. Muitas morriam. E um grupo de designers começaram a investigar e começaram a criar essa ferramenta, esse protetor, que salvou mais de 22 mil crianças, custou só $200. Em 30 minutos de eletricidade, ele derrete uma cera e a cera fica em 37 graus e mantém a temperatura ali para segurar a criança. E, enfim, é um projeto que você fala, é artesanal? Não é artesanal, mas utilizou a experiência de fazer com as mãos também ali. E tem a tecnologia envolvida e tem a parte estética também, né, da arte, a contemplação, a visão e tudo mais. Ali são o espaço criativo. Esse rapaz tinha uma casa que recebeu de herança dos pais, não sabia o que fazer, criou espaço colaborativo, criativo, armários que são colaborativos e tudo mais. Invenções. A gente tem esse senhor que percebeu
que do lado da casa dele tinha estudantes de robótica, que depois do horário da aula não conseguiam treinar, e ele ofereceu a casa dele, porque ele tinha um monte de coisas antigas, e ofereceu a casa dele para poder... Ele ganha dinheiro alugando o espaço da casa dele. Aquele outro faz narrativas, ganha dinheiro com narrativas. Lá em Bruxelas, lá no prédio municipal, lá da Câmara Municipal, eles tiraram toda a fachada, então sobrou 1.200 metros quadrados de lona. O que fazer? Um designer resolveu a situação, criou bolsas incríveis e vendidas assim, todo mundo quis comprar, acho que não existe nem mais para vender. Então, são formas, e a gente entra aí na área da tecnologia, mais de prototipagens rápidas, na era 3D, de impressoras 3D, solucionando um pobre tucano que perdeu o bico, foi feito com uma prototipagem 3D, uma mão mecânica. Órgãos já são possíveis serem feitos com impressoras 3D. Pulseiras, que você define a cor da pulseira através do teu celular. Então, no Wi-Fi, você diz, hoje eu quero que a minha pulseira seja vermelha, amanhã eu quero que seja azul. Você define, você manda um comando para o teu Wi-Fi. Você pegar paisagens e transformar com aqueles recortes a laser. Na folha, você poder... para a campanha política é ótimo, quem é verde, colocar nas folhas, aí, em vez de gastar papel, fazer campanha nas folhas. E aí a gente passa de uma revolução do computador pessoal, que foi incrível, né? O PC, o computador pessoal, foi incrível, como você antigamente só tinha os mainframes, e hoje você tem à disposição para criar na sua casa. Passou da revolução do computador pessoal para a revolução da fabricação pessoal. Hoje em dia, você em casa, se tiver uma impressora 3D, você, pelo seu celular, você manda e ela faz o produto que você quer. Ou você manda para uma empresa, né? A empresa vai fabricar, você escolhe o material, você paga, o frete vai mandar para a tua casa, e, enfim, você compra um produto que você personalizou. Então, é para dizer tudo isso, que sem design não há inovação. E a economia criativa precisa do design, precisa dessa ferramenta. E a cauda longa, ela só vem a mostrar que nichar o mercado é importantíssimo. Porque, ao invés de você beneficiar um grande hit, você tem possibilidade de muitas pessoas ganharem também com segmentos. E aí vai uma ferramenta importantíssima para trabalhar o nicho, que é o Canvas. Bom, eu não vou me aprofundar porque não dá mais tempo, mas eu posso depois passar, quem quiser mais detalhes sobre o Canvas, como você fazer esse nicho de mercado para as suas ideias. E esse é o que eu vou começar a desenvolver no próximo ano, que é sobre design político. Para mim, design político é você estudar como funciona o sistema político e para atuar de forma mais efetiva nas tecnologias sociais. A filosofia política, ela vê o mundo assim como ele deveria ser. A ciência como ele é. E o design político, ele tenta fazer um diálogo entre esses dois. Na Inglaterra, ele ajudou muito o governo inglês, e é de lá que eu trago essa experiência, porque o site do governo inglês, eles conseguiram economizar muito dinheiro, só customizando e otimizando uma série de situações. Então, descobrir as necessidades do século XXI, fazer o setor público de verdade entrar no século XXI, porque não entrou ainda, e abastecer as pessoas de forma correta para diminuir os gastos públicos. E a economia criativa mais o design político é esse tema de estudo que eu estou agora me aprofundando, que eu pretendo fazer um lançamento de um curso disso no dia 27 de janeiro, que vai entender todo o sistema, cada parte desse sistema, e como que a economia criativa pode ajudar em cada parte desse sistema. E aí o curso, a sistematização do curso vai funcionar dentro de uma dinâmica também, que eu vou explicar tudo isso direitinho mais para frente, lá no curso. Então, quem tiver interessado nessas ideias, quiser, e tiver Instagram aí, quiser fazer me seguir no Instagram, é só focar. Agora, o Instagram tem essa possibilidade, né, onde você pesquisa o nome da pessoa, você aponta para essa imagem e você consegue seguir a pessoa. Tem também meu WhatsApp ali. Então, quem quiser, quem tiver interesse de dialogar sobre essa perspectiva de trazer economia criativa de verdade para o setor público, discutir o design político, as ferramentas de design thinking, saber como isso funciona na prática,
manda para mim um oi lá no Instagram ou no WhatsApp e a gente conversa e expande ainda mais aí depois os conhecimentos. É isso. Obrigada.